Olá pessoal, tudo bom? Aqui Márcio Gonçalves, da Cria Valor. Hoje, num momento muito especial, numa conversa bem interessante aí com Gustavo Reis, professor com uma trajetória bem interessante aí e que agrega valor para todos nós. Fala, Gustavo! Fala, meu jovem, como é que tá? Tudo bem? Que prazer estar Deixa contigo eu me aqui ajeitar aqui, cara, porque eu nessa live. faz 40 segundos que eu terminei uma aula de matemática aqui, cara, que eu tava numa de professor de matemática agora de manhã. Coisa boa. E... Deixa eu até ativar meu fonezinho aqui, que meu áudio fica melhor, eu posso me mexer um pouquinho mais. Né? Coisa boa. Não dá eco, mas peço desculpa a ti, aos teus seguidores aí, pelo breve atraso. Não, eu estava comentando aqui um pouco do porquê, né, chamar um professor de matemática, e não é qualquer professor de matemática, tem uma história importante aí por trás desse posicionamento, né? Então, vamos direto ao ponto, né? Acho que deixar tu falar um pouquinho da tua trajetória aí, né? Se a gente começar a falar muito da nossa relação, a gente vai entregar a idade aí, né? Então, vamos deixar o... Sabe que isso é uma coisa que não me incomoda muito. Eu comecei tão cedo, né? Às vezes eu falo o número a quantidade de tempo que já faz que eu dou aula, né, cara? E as pessoas ficam meio... Deixa eu ver se conectou aqui. Ah, não, tem que desconectar aqui só. Eu estou tentando parear aqui com o meu celular, mas talvez eu não consiga. Ou vou conseguir? Acho que agora eu consegui. Deixa eu ver. Né? Ele está pareando com o computador aqui. Mas, enfim, se o áudio estiver bom para ti, eu sigo aqui mesmo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Não, e até, já que tu falou nesse ponto aí, eu quero dizer que eu fui contemporâneo de colégio do Gustavo Reis e depois fui aluno, para tu ver como ele é precoce, eu fui aluno no pré-vestibular do Gustavo, na época Gustavinho, né? O tão falado Gustavinho. Mas sabe, Márcio, que isso aconteceu muito naquele início, né? Porque eu saí, eu terminei o Anchieta com 16 anos recém-feitos, né? E aí fiz meu vestibular, fui muito bem no vestibular, fui bem em matemática também, e logo em seguida eu já assumi uma posição no universitário, que foi o cursinho que eu trabalhei, né? Isso. Então, no ano seguinte, eu já tive alguns alunos que tinham sido meus colegas no ano anterior, né? E no segundo ano, enfim, aí a coisa foi só se multiplicando, né? Então, tem muitos aí, ex-alunos, amigos, ex-alunos, contemporâneos, essa fase aí é tudo meio misturado, né? Isso. Então, isso já vai fazer 20 anos, né? 30 anos, na verdade. 30 anos, né? Eu comecei a dar aula em 91. Ano que vem estou fazendo 30. Que loucura. Tu começou a dar aula em 91, eu entrei na faculdade em 98. Me formei em 2005 em administração. Sim. Pra tu ver. Pegou o primeiro ciclo, então, né? Porque eu dei aula nessa primeira fase de 91 até 96. Aí, em 97, eu fui para os Estados Unidos, fiquei até 2001. Em 2002, eu voltei para o Brasil e aí reassumi funções como professor, né? Tive 2 escolas, né? 2 empreendimentos aqui em Porto Alegre mesmo. E desde 2018, eu tenho trabalhado aí exclusivamente no espaço online, né? Não, com regularidade, eu digo, né? Porque eu também sou professor da Unicinos, mas eu trabalho na Unicinos mais com pós-graduação, né? E aí as turmas se formam e se dissolvem rápido, né? Os cursos são mais breves, né? Mas a maior parte do tempo hoje eu dedico à produção de conteúdo digital mesmo, né? Eu acho que é meio inevitável, até para qualquer professora que quiser ter uma aposentadoria digna, né? Eu sempre digo, você ou vai para o digital ou é difícil, cara. Isso aí. Não, até para contextualizar aqui, a Cria Valor trabalha com gestão, a gente chama de gestão inteligente, que nada mais é trabalhar a gestão financeira dos negócios, arrumar a casa, ver se ela está, né, didaticamente, se ela está no vermelho, se ela está no amarelo ou se ela está no verde, arrumando isso, dando um planejamento, uma diretriz, né, um foco, a gente começa a implantar ferramentas de gestão e gestão da governança também para tornar o negócio mais longevo. E a gente vê nesse momento que a gente está passando uma grande necessidade e uma maior facilidade em falar sobre matemática. Porque tendo em vista que a maioria dos negócios baixaram
consideravelmente o faturamento e, consequentemente, baixaram o volume de atividades de processos internos, operacionais. Deu tempo de fazer o que normalmente a gente provoca as empresas, que é buscar lá na contabilidade, lá no software de gestão gerencial das informações e fazer conta, ver se aquela... Márcio, eu pergunto normalmente para os clientes, né? Qual é a tua margem de contribuição, qual é o teu ROI, qual é o teu resultado operacional? Quando eu fiz uma vez lá era 30%. Uma vez. Tá, mas assim, quanto tempo passou isso? Não sei, mas o negócio está indo bem. Né? Aí tu mergulha nos números e começa a ver, o teu índice de inadimplência é isso aqui, o teu índice de compromisso com bancos é tal. Mas é tudo isso. Mas assim, e aí o que a gente tem que fazer, né? Então aí a gente começa a trabalhar isso. E vendo a tua trajetória, vendo também o teu propósito de ajudar as pessoas e de uma forma menos aterrorizante para algumas pessoas, que é a matemática, né? Então eu chamei o Gustavo para falar um pouco. Acho que é importante falar da tua trajetória também, né? Esse cara que precocemente assume uma função numa multinacional, vai para os Estados Unidos, né? E não tem como não falar do mindset aqui, né? Então, assim, como é que foi para a família, para os pais, né? Talvez os teus pais já mais cabeça aberta do que outros, né? Chegar com uma notícia e dizer assim, por exemplo, eu contar para minha mãe, né? Mãe, sabe o Gustavo Reis lá do Anchieta? Ele voltou dos Estados Unidos e vai dar aula de matemática. O que tu acha? Né? Então, assim, talvez a minha mãe, meu pai, cara louco, vai passar fome, né? Vai ganhar mal, né? Que tem na cabeça esse cara, né? Então eu passo a bola para ti para tu fazer uma breve introdução de quem é o Gustavo Reis para quem não conhece e aí falar depois desse contexto todo como a matemática cria valor para ti e para as pessoas que nos circundam, hein? Vamos lá, então. Márcio, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tá? Uma honra estar tendo essa oportunidade de conversar contigo aí, com o pessoal que te segue. Mais recentemente, eu tenho me definido como uma pessoa guiada por 3 princípios, tá? Que são estudar sempre, aprender mais e ensinar melhor. Eu fiz algumas reflexões recentemente, né? Talvez por ter sido pai recentemente, mais recentemente que tu, né? Pela segunda vez, inclusive. Mas a gente começa a olhar para trás e começa a perceber, né, que existe uma recorrência de certos comportamentos e esses 3 elementos a que eu acabei de me referir, eles parecem ser os que estão, sei lá, né? De continuar sempre querendo estudar, querendo aprender um pouco mais a respeito de muitas coisas, né? Não só de matemática, mas de muitas outras coisas, e tentar fazer com que isso sirva também para que eu ensine cada vez melhor, para que eu possa exercer o meu ofício de professor, e de novo, independente disso ser relacionado à matemática ou a qualquer outra coisa, da melhor forma possível, né? Até porque eu contesto muito essa ideia de que as pessoas estudam para se formar. Eu entendo a formatura sob o ponto de vista de ritual, eu entendo a formatura sob o ponto de vista de uma conquista, do marco, né? E muitas vezes as pessoas, elas, especialmente quando elas são as primeiras da família a conseguirem chegar lá, né? A conseguirem conquistar esse objetivo acadêmico, né? Ou essa credencial acadêmica, é muito comum valorizarem ainda mais as questões relacionadas à formatura, mas eu cada vez mais acho que a expressão não faz sentido, porque a gente nunca está formado, e não importa o ofício que você exerce, né? Você vai sempre, cedo ou tarde, perceber, e agora, talvez mais do que nunca, né? Mas uma necessidade permanente de se qualificar. Tá? Então, eu até faço questão de frisar que a única formação propriamente dita que eu não tenho é em matemática. Eu não sou formado em matemática, não sou bacharel nem licenciado. Eu sou formado em computação pela URGS, lá em 95, quando eu já dava as minhas aulinhas. E mais recentemente, agora em 2015, eu defendi uma dissertação no mestrado em design. Eu sou mestre em design, né, com a área de atuação em design estratégico, né? A área de concentração, como eles falam, está escrito até no diploma em design estratégico, aqui pela Unicinos, em que eu conectei o mundo do design com o mundo da educação, com o mundo da psicologia, do relacionamento professor-aluno, que sempre me encantou, com o mundo da linguística, da semiótica, do significado, daquilo que a gente diz, da comunicação,
de modo mais geral, que foi um mundo que eu descobri durante o mestrado, em termos de interesse de pesquisa, em termos de fonte de curiosidade mesmo, né? Para entender, por exemplo, por que muitas vezes a gente tenta se expressar da melhor forma que a gente pode e a gente tem a nítida impressão de que as pessoas não nos entendem ou não nos entenderam, né? E aí tem um aspecto legal nisso, Márcio, até fazendo um parênteses nessa introdução, que é bem bacana. Tem um modelo de um francês que se chama Charrodot. Está vivo ainda, é um dos poucos heróis vivos que eu tenho no mundo acadêmico, né? E o Charrodot, ele criou um modelo em que ele estabelece que existem 3 momentos em que essa comunicação pode sofrer algum tipo de interferência, algum tipo de ruptura. Olha que bacana isso. Nem sempre a gente consegue dizer aquilo que a gente quer dizer. Nem sempre o que está na nossa cabeça a gente consegue traduzir nas palavras mais adequadas ou nas palavras que melhor expressam aquilo que a gente quer dizer. Por mais que exista também quem argumente que tudo aquilo que a gente quiser dizer, a gente pode dizer. Tá? Mesmo que a gente tenha que inventar uma palavra, né? Mesmo que a gente tenha que tirar um coelho da cartola para poder dizer aquilo que a gente está pensando. Em segundo lugar, essa informação ela vai transitar em um meio. Pode ser uma mídia digital, pode ser o próprio meio físico, né? As duas pessoas conversando. A nossa boca vai falar alguma coisa e o ouvido vai captar. Nesse trânsito pode ter ruído, nesse trânsito pode ter um cachorro latindo, nesse trânsito pode ter um carro buzinando, uma ambulância passando, e isso vai prejudicar nesse segundo nível. Então, percebe, nem sempre a gente consegue dizer aquilo que a gente quer dizer. Às vezes a gente diz e um ruído impacta a nossa informação antes dela chegar no destinatário. E em terceiro e último lugar, mais maluco ainda, nem sempre essa pessoa vai entender a mensagem de modo alinhado com aquilo que chegou no ouvido. Ela pode dar uma interpretação diferente para aquilo que ela acabou de ouvir. E aí tu observa que tem 3 momentos de ruptura. Eu descobri tudo isso no design, cara. É uma loucura. Isso na prática pedagógica, ter essa consciência, eu considero uma coisa muito importante. Então, mais recentemente, o meu foco tem sido nisso, em como ajudar as pessoas a se expressarem melhor, em como ajudar as pessoas a estruturarem as suas ideias, e aí já puxando para a computação, puxando para a prática pedagógica, em estruturarem as suas ideias de modo a maximizar a chance de que elas vão conseguir se fazer entender. E mais recentemente também em todos os aspectos relacionados à psicologia, né? A relacionamento professor-aluno, a relacionamento entre diretor, gerente e os seus subordinados, os seus colaboradores dentro de uma empresa, em todos os níveis em que esses relacionamentos acabam impactando a maneira como a gente se comporta. E muitas vezes, quando a gente se comporta melhor, quando a gente tem mais entusiasmo, mais motivação, mais foco, a gente acaba aprendendo mais, a gente acaba desempenhando melhor as nossas funções. Então, eu sei que eu abri muito essa apresentação, mas, de novo, resgatando os princípios iniciais, por isso que eu não tenho nenhum problema em falar em idade, eu continuo me sentindo aquele mesmo guri que dava aula lá na universidade, com outros interesses, talvez, com um pouquinho mais de profundidade, porque, afinal de contas, é para isso que a gente estuda ao longo da vida inteira, né? Para se tornar cada vez menos burro. Eu sempre digo um pouquinho menos burro, assim, todo dia, né? Mistério, né? E agora, como eu, em função dessas experiências mais recentes, hiperestimulado na minha curiosidade. É assim que eu me sinto, né? Praticamente todos os dias. Gustavo, eu costumo comentar nas palestras que a gente faz aqui que no diploma, né, qualquer certificado que tu receba, deveria ter uma tarja embaixo escrito produto perecível. É verdade, traz de qualidade. Porque assim, parabéns, tu estudou, mas assim, amanhã mudou tudo, né? E com relação à comunicação, eu tenho uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas resume muito o que tu fala aí, né? Que comunicar não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende. Justo. Então, muitas vezes, no processo de comunicação, eu falo uma coisa, a gente tem que validar, né? Gustavo, tu entendeu o que eu falei? Era aí? Não, tá, tu entendeu tal coisa, mas eu não queria dizer isso, eu queria dizer tal coisa. Tu entendeu agora? Então tá, então vamos em frente. Porque esse erro, né, na comunicação, se a gente não validar, né, se a gente não dizer, tá, tu entendeu o que eu queria dizer, né? Ah, entendi, tá, então vamos em frente, porque senão o retrabalho, né, que se tem lá na frente, tá, mas eu entendi tal coisa, mas eu não falei isso, não, tu falou, e aí fica naquela... Tu vê, mas como isso é lindo, cara. Quando a pessoa afirma, sim, eu entendi, ela pode estar mentindo.
Tá? Esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, nem sempre, aí eu volto, né? Esse processo ele exige uma humildade dos dois, importante, grande, evidente dos dois interlocutores, né? Porque a gente tem que ter a consciência de que nem sempre a gente se expressa de maneira alinhada com o que a gente realmente gostaria de ter dito. E aí, no momento em que a gente diz assim, tu entendeu o que eu quis dizer? Pô, se nem eu entendi direito aquilo que eu quis dizer, se nem eu consegui dizer aquilo que eu realmente queria, como é que eu vou exigir isso dessa criatura que está aqui na minha frente e bem na hora o carro dos bombeiros passou lá fora? Cara, é um negócio maluco. Fica melhor ainda, Márcio. Eu sei que não é esse o ponto da nossa conversa, mas esse é um tema que me encanta muito. Então, segura o rabo do cometa se eu estiver, né, viajando demais. Tem um segundo circuito, tem o circuito interno, que esse é o circuito do dizer, que foi esse que eu descrevi para ti agora. Né? Sim. O que a gente pensa, o que a gente diz, como essa informação transita, o que a pessoa ouve e o que a pessoa interpreta. Tem toda essa linha para a gente, de certa forma, moderar, né? Observar, para que a comunicação seja bem sucedida. Mas existe um circuito externo, esse mesmo autor, o Charradot, faz referência, que é um circuito social. Ele é circunstancial e ele faz com que a gente mude a nossa forma de nos comunicarmos de acordo com quem a gente está conversando e com o que a gente sabe a respeito daquela pessoa. Sem dúvida. Isso é o mais doido. E aí ele usa um exemplo, Márcio, eu nunca vou me esquecer, cara. O exemplo que ele diz, ele é francês, cara, gosta de futebol, assim como nós, né? Bicampeões do mundo que são. O francês, ele diz assim, imagina que você vai no estádio e ao seu lado senta um torcedor do seu time, tá? Vocês estão lá, vibrando lá pelas tantas, começam a conversar, tomam uma cerveja juntos, comemoram junto o gol, né? Tipo, xingam o juiz juntos e tal. Então, naquela batida de torcedor, né? Torcedor do time no estádio, abraçado, vibrando e abraçado, chorando. Muito bem. No dia seguinte, um desses participantes, um desses dois advogados, vai até o fórum e descobre que ele tem uma audiência em que o outro torcedor é o juiz. Olha a cara que tu fez agora. Pensa, qual é a probabilidade da conversa que eles terão a partir de agora ser semelhante à conversa que eles tiveram na véspera? O contexto mudou, né? Não vai acontecer imediatamente. De novo, a conversa que vai acontecer dentro do fórum vai ser moderada pelas regras do fórum. E mesmo que eles se encontrem no estádio de novo, agora que eles sabem mais a respeito um do outro, essa consciência vai impactar aquele nível de conversa. E a gente faz isso o tempo todo, cara. Sim. E isso é uma das grandes razões que faz com que cada vez mais professores tenham dificuldade em se comunicar com seus alunos. Porque a diferença contextual é muito grande, é incrível, é enorme, né? E ainda mais com todas essas ferramentas e toda essa estimulação maluca que acontece com essa gurizada de hoje em dia e que o pessoal da nossa geração, meu velho amigo Márcio, nem sonhava contar com essas ferramentas. É um negócio muito... Não, isso eu convivia muito na época da consultoria, que eu trabalhei numa das maiores aqui do Brasil, e no meio de engenheiros, né? E muito focado na solução do problema, na visão cartesiana, assim, né? Entrevista, tortura os números, né? Os dados, faz os dados virar informação, e vamos lá falar com o responsável da área. Mas faltava esse lado mais humano, comportamental, psicológico, que tanto é que hoje na Cria Valor a gente tem a participação de psicólogos, né? Em algumas dinâmicas a gente leva o psicólogo, porque ele vai, no final da reunião, dizer assim, tu viu ali, o Gustavo diz que está afim do projeto, que vai pegar junto, mas o comportamento dele na reunião está de braço cruzado, tá sisudo, só fala o que o diretor acima dele fala e tá... Então, assim, coisas que a gente vai pegando com traquejo do dia a dia aqui da consultoria, o psicólogo pega na hora, assim, fala, cara, aquele cara vai derrubar o projeto. Né? Então, assim, temos como tirar o cara do projeto? Não temos. Então, assim, como conduzir a conversa e como falar com diferentes pessoas em diferentes contextos, né? Ora aquele cara é o meu companheiro de cadeira no estádio, ora ele é o juiz, né? Então, e depois que eu descubro que ele é o juiz, não tem como, vai mudar a dinâmica, né?
Eu tô de braço cruzado agora, mas que eu tô com frio, cara. Esfriou horrores hoje aqui. Tem que abrir a janela aqui, deixar o solzinho. Tu tá em Porto Alegre, eu tô em Ijuí, que tá um frio tremendo aqui também. Ijuí é duro. Ijuí é a terra do Fabrício Ramos, que é o dono da Experiência, que é a agência que me representa, né? Empresa de conteúdo que me representa nas palestras. Né? Já tive em Ijuí aí, palestrando pro Sicredi mais de uma vez. Vim aqui falar com toda a segurança, né, a asepsia, vim falar com alguns produtores aqui, bem com essa questão da matemática, né? Então, enquanto tem alguns produtores, algumas famílias empresárias do agronegócio que estão preocupadas aí, né, com a seca, com a estiagem, com a pandemia, mesmo tendo um preço bom aí da commodity, da soja, né, que é a principal commodity do estado. Nessa região aqui, metade norte, né, a gente tem produções representativas, a seca não pegou tanto e a soja está estourando o preço preço recorde, né, 105, 107 reais. Então, é momento, tanto na parte ruim, né, de fazer conta, né, mas tem uma resistência, né, tem uma questão comportamental, psicológica, né, não, a gente acaba concluindo que o fato de fazer conta pode trazer coisas ruins, né? Parece assim que fazer conta vai chamar coisa ruim. E a gente entende que fazer conta nada mais vai trazer a realidade, né? E com base na realidade situacional, a gente vai poder tomar algumas ações. E felizmente aqui a gente tem famílias empresárias querendo saber o que fazer com o superávit, né? O que fazer. Eu sempre rezei para chegar a R$100 a soja rompeu o patamar dos R$100, tá, e agora o que eu faço? Eu liquido uma dívida, eu compro equipamento, o que eu faço, né? E aí entra a questão da matemática, da parte financeira, para a gente conseguir, né, tomar a melhor decisão com base no contexto atual, né? Eu te ouço falar e fico pensando, né? Os chineses que compraram metade do Mato Grosso devem estar felizes com esse preço da soja, né? Eu tive lá para dar umas palestras, né? Voei até Cuiabá, depois fui para Sinop, e aí peguei um carro, fui até quase a fronteira com o Pará, lá em Guarantã do Norte, dar uma palestra para o Sebrae, foi naquela ocasião, final de 2018. E, mas impressionante, né? Os galpões, assim, a gente via os silos, todos eles com as inscrições das marcas chinesas, assim, dos dois lados da rodovia. Impressionante, né? Devem estar celebrando isso aí. Mas, voltando para a matemática, sabe que a matemática, o pensamento matemático, o raciocínio matemático, isso aí em nível de neurologia mesmo, né? Ele é realizado pelo neocórtex, tá? Que é a camada mais externa do nosso cérebro, mais externa e mais recente, evolutivamente falando, né? Mas a grande maioria das decisões que a gente toma no nosso dia a dia, Márcio, elas são pautadas pelo nosso sistema límbico, né? Pelo nosso cérebro chamado de reptiliano, que é o cérebro que está bem no meio. E esse cérebro, ele é responsável, né, por sobrevivência, fugir dos inimigos para nos mantermos vivos, né? Por reprodução, perpetuarmos a espécie, gerando novos seres, né? E tem três coisas: alimentação, preservação da nossa vida mediante alimentação. Tá? Então, não te surpreende, porque se tiver tudo bem na empresa, se as pessoas, quando eu digo tudo bem, se as pessoas estiverem conseguindo pagar as contas, basicamente, tá? Se a operação estiver dando um resultado assim, evidente e facilmente calculável usando as 4 operações elementares, elas não vão ter a iniciativa de fazer as contas. Porque as pessoas não queimam energia no neocórtex à toa. E elas, sabe, tipo, dá trabalho, tem que sentar, baixar as planilhas, tem que pegar as notas, tem que pegar não sei o quê. Tu deve ouvir essa queixa o tempo todo, cara. Sabe? Porque as pessoas têm preguiça, mas a preguiça assim, não é culpa delas. A preguiça se deve ao fato de que, para poder colocar essa matemática em bom uso, as pessoas têm que ter uma boa razão. Tá? É a mesma coisa que aconteceu agora quando todo mundo começou a falar na curva, a curva da Covid. Temos que achatar a curva. E aí, quando se deu conta, todo mundo estava falando em função exponencial.
Função exponencial. Pois é, eu ensino função exponencial aqui. As pessoas veem aquela curva, elas, essa curva não serve para nada. Aí quando elas veem que aquela curva pode representar óbitos, opa, um pouquinho. Agora eu tenho que me interessar sobre isso. Agora eu vou me debruçar sobre a curva e vou querer aprender. Aí vai assistir a vídeo no YouTube do pessoal da infectologia e da virologia lá, explicando a curva exponencial. Ah, bom, agora eu vou prestar atenção. Tá entendendo? Então, de que forma, voltando para o título da nossa live, de que forma a matemática cria valor? A matemática cria valor a partir do momento, no momento em que você rompe essa resistência inicial e acredita que o valor que a matemática vai lhe devolver vai ser maior do que essa energia de ativação que você tem que investir para que ela passe a fazer parte do seu dia a dia. Mas no início, Márcio, eu te garanto, todo mundo tem resistência. Todo mundo. Isso é inevitável. Todo mundo que está na operação ali, fazendo seu fluxo de caixa na meia boca, que não sabe mais o seu ROI, que não sabe mais a inadimplência, que não sabe qual é a relação com os... Todo mundo... 12 anos atrás eu vi isso. Fizemos esse trabalho aí. Mas de lá para cá é dia a dia, né, cara? E aí tem um mês de caixa, vem a pandemia, explode, não sabe por quê. É isso aí. É o que a gente está vivendo, mas... E isso que tu falou se reflete na contratação de qualquer serviço que venha mexer nessa questão da zona de conforto, que pode se dizer zona de conforto, né? Não, eu já fiz uma vez, Márcio, essa questão aí de atualizar os números, não precisa, eu já fiz uma vez, mas tu fez uma vez que o acesso ao crédito era maior, que a taxa era maior, mas a taxa hoje está menor, só que está mais limitante, né? Porque hoje tem que ter uma atividade que se justifique para que o banco corra menos risco também. Então, cada vez mais fazer conta e essas contas, elas começam num nível de complexidade não tão grande, né? Mas na medida que tu vai, usando o termo do agro, aí, debulhando, né? Tu vai soltando as amarras, tu vai tendo que, não, peraí, eu tenho receita, eu tenho despesa, eu tenho resultado, tá bom. Tá, mas de onde é que vem minha receita, né? Então a gente vai quebrando isso, né? Vai criando tipo uma estrutura piramidal, né? Onde eu consigo estar olhando dentro das várias entradas, né? O custo para fazer cada entrada. Eu começo a dizer, opa, para aí, né? Produzir tal tipo de item ou fazer tal tipo de cultura, né? Aqui nessa região é clássico, né? Quem me acompanha viu que eu botei umas fotos de lavoura de canola, aqui, muito bonito, amarelo, bonito, né? Eu parei o carro, falei com um cara que estava plantando, ele não era o empreendedor, né, era o operador. Falei, pô, que bonito isso aqui, né? Parece que a gente está na Europa, assim. Daí ele falou, o problema da canola é igual ao trigo. Na hora de plantar, o preço tá bom. Na hora de colher, não vale nada. Que sacanagem. Então, por que tu planta? Então, guarda esse dinheiro, vai plantar soja, vai botar de pecuária, né? Não, é que eu... Aí entra outra questão de algumas propriedades rurais que estão num modelo mental já e não sabem por quê, né? Então, ele acaba a soja, ele planta a safrinha, e aí, na verdade, ele sabe por quê, porque a safrinha dá um oxigênio financeiro para ele dar o tombo para a soja. Então, ele não pode deixar, como a gente fala, a bicicleta parar de perder o equilíbrio, né? Coisa que no varejo a bicicleta parou, né? Teve o pessoal do varejo aí que a bicicleta até foi recolhida, né? O cara perdeu o negócio, né? Sim. Mas por isso que a gente, nos últimos 4 anos, tem trabalhado bastante a questão do agronegócio. Também porque em 2015 meu pai faleceu, né? Eu tive que ficar mais próximo dos negócios rurais da família. E aí, em 2013 eu saí da Falcone, em 2014 montei a Cria Valor, em 2015 o meu pai veio a falecer, quando eu estava acabando uma especialização em governança e gestão de risco, né? Então eu era o filho chato que chegava pro pai e dizia assim, pai, vamos montar uma holding. Não, isso aí não é para nós, é para família rica, grande. Né? Não, pai, vamos diversificar, vamos plantar eucalipto, vamos plantar noz pecan, vamos fazer pecuária, né? Eu fazia conta, né? No meio de um monte de dinheiro, eu comecei a fazer conta, pô, é interessante fazer isso aqui, né? É uma forma de diversificar, de não ter só
só uma atividade econômica, que é o arroz ou a soja, que quando dá uma seca ou quando dá uma enchente é um caos, né? Uhum. Então a gente trabalha muito isso, de usar a matemática e a prudência também, né? De não botar todos os ovos no mesmo cesto, né? Mas mesmo assim tem que fazer conta, porque vão ter alguns ovos que vão estar podres, né? E outros que vão estar gerando frutos, né? Então, de novo, revisar, fazer conta, acompanhar é o nosso desafio diário aí com os clientes, né? Criar rotinas operacionais de acompanhamento, né? Dos números, né? Das contas, né? Fazer rotinas semanais, né? Tipo, o que a gente tem para a semana, o que é prioritário, quando é que acaba, quando é que inicia, tem impacto financeiro, qual é o desembolso que a gente vai ter que fazer. Isso aqui está amarrado com o nosso fluxo de caixa lá. Então, parece complexo, né? Mas tem que começar, um dia tem que começar, né? A minha família começou, a gente faz reunião mensalmente para falar sobre isso, sendo que a minha família é composta por um psicólogo, um designer que mora no Canadá, que eu tenho que prestar contas para ele lá, que está no Canadá, a minha mãe, que é uma ex-professora municipal que se aposentou não, parou de trabalhar em função de ter 4 filhos homens. Né? Ela não parou de trabalhar, tá errado. Vai trabalhar mais, né? Trabalhou mais. Parou de trabalhar formalmente, né? E, enfim, mais o Marcelão, que é um cara especial aí. Então, o Marcelão, eu, administrador de empresas, o Renato, psicólogo, e o Ricardinho, designer, né? Então, nenhum com viés voltado para o agronegócio, e eu era o que mais tinha assim, interesse, né? E eu era o chato que fazia conta, né? Qual é o arrendamento, por que a gente recebe tantos arrendamentos, né? Na verdade, eu era o curioso que fazia conta. Né? Então, a matemática veio me ajudar nesse aspecto, assim, de não ser aquela coisa chata do colégio que a gente, né, aprendia lá sentenças matemáticas, né? Aprendia lá o parênteses, a chave, o colchete, né? Depois multiplicar, tá? Para que isso, né? Então, quando a gente começou, e eu tive a sorte de ter 2 professores muito bons na faculdade, o Bote e o Binfaré, que trouxeram essa questão da matemática para administração financeira, né? Então, tu tinha um problema matemático real, né? Traz a valor presente um financiamento, né? Me diz o valor da parcela em tal situação. Então, a gente começou, isso aqui é matemática, isso aqui eu aprendi lá no colégio e revisei lá com o Gustavino para vestibular, né? Uhum. Então, eu acho que a matemática cria valor quando a gente consegue usar ela para contextualizar para uma coisa prática, né? Para resolver um problema do nosso dia a dia, né? Deixa de ser uma coisa, né, abstrata, que tu fala, eu tenho que responder isso aqui para passar na cadeira, né? E passa a ser um negócio do teu dia a dia, assim, né? Eu tenho 2 observações para fazer em cima disso, né? Primeiro, nas 2 próprias palavras, Márcio, aquela coisa chata do colégio. Né? O que isso revela, né? O que uma frase como essa revela nas entrelinhas, que nós temos uma resistência muito grande para romper. Né? Essa resistência se baseia em preconceitos que as pessoas construíram, e mais especialmente do que em relação a outras disciplinas, em relação à matemática, né? De que a matemática é aquela coisa chata do colégio, né? É aquela coisa sem serventia, é aquela coisa. Mas aí, por outro lado, eu faço muita questão de frisar. Muito do meu interesse hoje em dia, ele envolve o rompimento de resistências. Tá? É o rompimento da resistência em falar em público, é o rompimento da resistência em se aproximar dos alunos, é o rompimento, sabe, da resistência em aceitar que o mundo é diferente do mundo de 20, 30 anos atrás. São resistências que as pessoas têm, elas se agarram. E, especificamente em relação à matemática, naturalmente as pessoas têm muitas resistências. Né? As resistências, eventualmente, elas dizem respeito a termos que são usados na matemática e que são associados a coisas ruins. Hoje de manhã eu dei um aulão de trigonometria, cara. Né? A gente, trigonometria, meu Deus, aquele negócio horrível que a gente estuda, nem lembra mais do que é, mas sabe, tipo, associou e criou um sinônimo na cabeça de coisa ruim com esse termo
com esse termo matemático. E eu acho que essa resistência ela não tem que ser rompida necessariamente, Márcio, desde já pedindo perdão por de certa forma, oferecer um contraponto a essa tua fala. Não, mas está em casa. Ela não tem que ser construída ou destruída, essa resistência, a partir de uma percepção utilitarista, exclusiva da matemática ou de qualquer outra coisa. Uhum. Tá? Tem muita coisa que a gente estuda em matemática e que quando nos é colocada, claro, aí quando é colocada com cuidado, quando existe uma formação docente capaz de preparar os professores e as professoras para poder trabalhar com esses conceitos, mas existe muita coisa em matemática que a gente estuda, número 1, por modelo mental, só para o nosso cérebro passar a funcionar de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais bem estruturada, um pouco mais analítica, né? Tanto se fala hoje em cultura analítica, né? Que essa é uma competência importante. Uhum. Número 2, tá? Pela questão de complexidade de problemas, para a gente entender que mais tarde na vida a gente vai estar diante de problemas que são muito complexos, muito naturalmente complexos e que a gente tem que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Estou me lembrando do aulão que eu acabei de dar, faz meia hora, né? Que eu estava falando, o negócio é o seguinte, estamos aqui acompanhando a bolinha girando no ciclo trigonométrico. Aí a gente tem que se preocupar com o intervalo de variação, com o sinal e com o crescimento. São 3 coisas diferentes que você tem que se preocupar. Uhum. E as coisas estão acontecendo no mesmo movimento. E assim é a vida. Nós temos uma coisa para que a gente está olhando, e dependendo do ângulo que a gente olhar, a gente vai perceber que existe uma variedade de facetas daquela mesma situação e que a gente tem que, de certa forma, reconhecer a complexidade. Do contrário, a gente não consegue se movimentar. É quando tu fala no ROI versus, sabe, a inadimplência versus a lucratividade versus, sei lá eu, a produtividade por hectare. Tem quantas coisas vocês têm que levar em consideração em uma operação de agronegócio? Isso é uma operação de agronegócio. Beleza, eu reconheço isso. Se eu leio uma notícia que saiu na 0 Hora, eu vou saber. Não é assim, a gente sabe. E em terceiro lugar, cara, mais importante, de novo, então, modelo mental, complexidade e estética, Márcio. Estética, cara. Tem ideias que são belas. Eu não abro mão disso. E revelar essa beleza para nós é uma habilidade, é uma competência que professores deveriam desenvolver dentro das licenciaturas. Mas a gente sabe que as licenciaturas, via de regra, no Brasil, são muito fracas. São muito carentes. As pessoas falam de coisas que não faz muito sentido falar. Elas deviam estar falando de relacionamento professor-aluno, de competência socioemocional, de contar histórias que traduzam essa beleza, para que a gente possa sair de um momento em que a gente diz assim, anos depois, matemática é aquela coisa chata do colégio, para uma situação utópica, talvez eu não viva para ver isso, em que as pessoas vão anos depois dizer assim, matemática é aquela coisa linda do colégio. Mas então tu volta numa questão que era uma das perguntas que eu te fazia, que é qual é o papel do interlocutor, né, do professor de matemática, né, e de outras tantas matérias que a gente trata como chatas, né. Eu tinha uma professora de história e de geografia que, olhando hoje, né, por questão de estudar um pouco storytelling e tudo mais, eram professoras que eu guardo até hoje como professoras que a gente parava, sabe? Até o capeta da turma parava de fazer bagunça porque aquela professora entregava alguma coisa que era interessante, prendia atenção. Então, talvez, né, e aí eu acho que é um pouco da tua habilidade como nessa interlocução com os alunos e com o teu público, é que tu consegue, aí entre aspas agora, né, trabalhar uma coisa chata, que talvez da forma que foi posto, da forma que é colocada para a maioria dos alunos nas escolas, por um interlocutor não tão bem preparado, não tão motivado, ou não tão capacitado, né? Ou que não busque, né, nas redes sociais, no YouTube, meios para tornar o negócio mais palatável, e que, quem sabe, como tu falou, né, daqui a pouco o aluno possa dizer, não, né, a matemática não é chata, a matemática é um negócio que ajuda, né, a gente a pensar melhor, a ter um raciocínio lógico melhor, né, a ter uma forma melhor também de se colocar. Então, acho que tu colocou um ponto também que eu acho que veio
da minha memória, Hum. da minha história com a matemática, né? Que ela só começou a ser prazerosa com as brincadeiras no pré-vestibular e depois que eu estudei administração e que eu via, de fato, uma aplicabilidade daquilo, né? Uhum. Num contexto Tem mais essas maduro. Né? tem essas duas pontas aí, Márcio, que são bem evidentes, tá? Eu costumo dizer que normalmente a gente tem boas lembranças a respeito de alguma coisa em função de duas habilidades do professor. Tá? A habilidade de relacionamento, por incrível que pareça, né? Professores que a gente percebe que estão realmente comprometidos com a gente, que conhecem a gente pelo nome. A gente estudou no Anchieta eles eram muito cuidadosos com isso, né? A maioria dos professores conheciam a gente pelo nome, cara, e tem vezes que, pô, enquanto professor, claro, eu sou professor também, criei essa identidade, né? Me tornei um pouco conhecido aqui na aldeia como professor, né? O Gustavinho, que saiu da Anchieta e tal. Mas vira e mexe, eu encontro professores que me deram aula no Anchieta há 30 anos. Eles olham para mim e dizem, e aí, Gustavinho, como é que tá? Que é isso, cara? Que troço doido, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu faço essa leitura para mim e eu vejo também que eu lembro de muita gente, né? Dos nomes de muitas pessoas. O que talvez seja uma habilidade importante e que desperta, como eu disse, ou favorece essas respostas emocionais positivas, que são importantes e que normalmente são estimuladas a partir da percepção de que existe um grau de relação, de que existe uma proximidade entre professores e alunos. Então, eu percebo que essa professora me vê, que eu não sou invisível, que ela presta atenção em mim e ela está comprometida com o meu aprendizado. Então, eu me comporto melhor, eu me entrego mais para o processo, eu presto mais atenção, eu participo mais das atividades e, no final das contas, olha que surpresa, eu aprendo mais. Então, esse é um lado da moeda. Tá? O outro lado da moeda é o lado da formação de sentido, Márcio. E esse é o lado talvez mais carente. Tá? Eu não gosto de usar aplicabilidade, observa. Porque a aplicabilidade prevê esse utilitarismo que eu combato. Eu acho que a gente não pode aprender só as coisas que a gente vai usar na vida. Porque se a gente for aprender só as coisas que a gente vai usar na vida, a sociedade como um todo corre riscos. Né? De uma hiperespecialização, assim, que não ajuda ninguém, no final das contas. Assim. Tipo, a gente ir no Jardim Botânico e não entender absolutamente nada do que a gente contempla e não entender as descrições que estão do lado de cada árvore, ou de cada flor, ou de cada espécie, né, vegetal ou animal, não é uma coisa boa. Né? A gente tem que ter uma fundação, uma sustentação para poder participar desses contextos de modo a perceber algum sentido naquela situação a que a gente está exposto. E por isso eu te digo, professores e professoras capacitados, habilidosos, tá? Normalmente têm isso em comum. E por vezes, são normalmente as pessoas de quem a gente lembra, as duas coisas ao mesmo tempo. São pessoas que nos conseguem fazer enxergar sentido mesmo quando não há serventia, e isso é importante. E são pessoas que têm essa habilidade de estabelecer relacionamentos que fazem com que a gente se sinta reconhecido. Como indivíduo, como aluno, como estudante, como pessoa. Né? Quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente consegue favorecer coisas muito boas. E eu tenho trabalhado muito duro para tentar fazer com que isso se torne algo mais prevalente. Que a gente se preocupe. Vê, eu passei esse tempo todo falando, não falei da matéria. Eu não acho que as pessoas têm que estudar mais matemática ou mais história. Mesmo porque, se você parar para pensar, nem todas as aulas de história que você estudou, que você frequentou, que você assistiu, foram aulas boas. Nem toda aula de matemática foi o caos. Pode ter acontecido de que nessa trajetória tenha havido uma tendência, até por inclinação pessoal, né, por de repente gostar mais das humanas do que das exatas, nesse período de descobertas, que valeu para você, mas pode não valer para outra pessoa. E eu me sentia maravilhado das aulas de matemática, do Hector, da Maria de Lourdes. Tá? Cara, meu Deus, me deem o cérebro dessas pessoas, eu quero fazer um transplante aqui para o meu cérebro enxergar o que essas pessoas estão enxergando. Eu me sentia fascinado. Né? Mas, de novo, isso tudo depende de alguma afinidade pessoal, depende de algum alinhamento de personalidade, porque o professor que consegue ser agradável com um aluno não vai ser necessariamente agradável para outro. E essas conversas a gente cansava de ter no Anchieta. A gente dizia, a professora tal é 10, eu acho ela uma escrota. Tipo, como é que pode? Tudo faz parte dessa questão relacional, que é fluida, que é movediça,
mas que é super importante, e eu realmente acredito que professores e professoras têm que ser capacitados para isso também. Sem dúvida. E estamos na reta final aí, Gustavo. Acho que fazer um resumo aí do... A gente não falou tanto da matéria, acho que a nossa pauta aqui acabou sendo extrapolada e surgindo temas que a gente vai poder explorar, acho que até em outros momentos, né, mais profundamente, né? Mas nesses 10 minutos finais, aí, antes que o nosso Instagram saia do ar, né, a forceps, a gente, que tu deixaria de mensagem com relação a essa questão de como a matemática cria valor nesse contexto todo que tu já vem conversando tão bem, assim, né, que não é só uma questão da sua aplicabilidade, na sua finitude da aplicabilidade, mas numa visão mais complementar de outras coisas também, né? Tem aí sei lá, a filosofia, né, o propósito, né? Uma certa hora tem que aplicar matemática também para ver se tu está indo para o lugar certo, né? O que tu me diria aí? Show. Bom, em primeiro lugar, antes do Instagram nos cortar, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Como sempre, passa rápido. Como sempre, eu extrapolo, é da minha natureza, então peço desculpa. Não adianta, um assunto vai puxando o outro. Quando eu vi, já se perdeu. Né? Tá em casa. Eu acho, Márcio, no final das contas disso tudo, eu sou partidário da seguinte ideia: as pessoas, por algum motivo obscuro, elas têm uma tendência a acreditarem que elas são capazes de avaliar a serventia de algo que elas começaram a estudar, que elas acabaram de começar a estudar. E, normalmente, o momento em que a gente está tendo a primeira exposição a algo não é o melhor momento para a gente declarar se aquilo serve para alguma coisa ou não. Uhum. Talvez a gente deva confiar um pouco mais nas pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Especificamente explorando aquele assunto. Talvez a gente deva pesquisar um pouco melhor para poder, né, sacramentar, de fato, se aquilo tem ou não tem serventia. Uhum. Mas eu acho muito temerário quando um aluno de ensino médio, de repente, tem exposição a um estudo qualquer, puxando a brasa para a matemática, o estudo de funções. Vamos lá, o estudo de funções exponenciais. E ele declara do alto de sua imensa autoridade que aquilo não serve para nada. Né? Aquilo não serve para nada porque o tudo para essa pessoa é um universo muito restrito. E especialmente quando a gente está tendo essa primeira exposição, eu acho que é temerário, eu acho que isso é algo que a gente tem que combater. Então, voltando, como a matemática cria valor nesse contexto? A matemática, ela vai criar mais valor para você a partir do momento em que você se desarmar. Em que você não, Márcio, você que está nos acompanhando agora. E o Márcio também. Essa história é aquela coisa chata, nós temos que derrubar. Tá? É importante. Mas tem 2 filhos, tem um casal, nós vamos ter que trabalhar, né, com esses que estão vindo agora. Vamos. Tem que mudar essa frase, definitivamente. Mas da gente tentar entender que quanto mais a gente mantiver essas resistências que a gente traz por razões históricas, que a gente traz por preconceitos, e que a gente traz muitas vezes por um exercício quase inocente de soberba. É uma coisa. Né? A gente vai maximizar a chance de se instrumentar melhor para operar os nossos negócios, para gerir os nossos relacionamentos e para poder conduzir as nossas famílias da melhor forma possível. Eu, pessoalmente, acho que o espectro de impacto do rompimento dessas resistências não diz respeito só àquelas coisas que a gente estuda e que a gente chama de matéria, ou de disciplina, ou de cadeira. Né? Funciona, de certa forma, em um espectro muito mais amplo do nosso existir aqui nesse plano. E é nesse sentido que eu vou continuar trabalhando, para tentar fazer, por intermédio de ocasiões como essa, e também por intermédio daquilo que eu venho fazendo nas lives, né? Mas, conversando com as pessoas, convidando as pessoas a refletirem, para tentar cada vez mais fazer com que a gente rompa resistências, né? E com que a gente sustente pensamentos só com base no sentido que esses pensamentos têm. E fica o convite para que a pessoa me siga, né? @professor Gustavo Reis. É para ter live todo dia, não está tendo, vai ter live hoje, Márcio, mas enfim, essa é outra história. Porque a vida está agitada também, a pandemia nos pega de surpresa, meio que nos atropela. Então, às vezes tem 4 lives numa semana, às vezes só tem uma, às vezes tem 2, mas seguidamente eu entro no ar aí às 19h19 e aproveito para te agradecer também pelo prestígio, pela audiência, porque o Márcio
Seguido está comigo. Eu sou um dos top, Lá no Zé, top viewers. É. Não, Gustavo, pô, foi muito bom. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, acho que só reforça algumas coisas que a gente tem trabalhado aqui, que as soluções não são modais, assim, monomodais, né? Elas são multimodais, elas são sistêmicas, né? Então, a matemática muitas vezes traz a evidência, né? Faz escancar algumas questões, mas a questão comportamental, isso que tu falou, de como colocar as coisas, né? Eu já fui rechaçado, eu estou aprendendo também a fazer live, estou aprendendo a fazer palestra, né? Na época que eu palestrava nos sindicatos rurais, nas associações pelo interior do estado, várias vezes fui chamado num canto e dizer, Márcio, não fala assim que os caras se ofendem, né? Tu tá falando certo, mas tem que achar a forma certa de falar, né? Então acho que isso pode ser uma outra live nossa aí da questão do como falar, né? E fica aqui meu agradecimento aí pela audiência, pelas pessoas que estão seguindo, sigam o Gustavo Reis lá, o professor Gustavo Reis, que não é só de matemática que ele nos alimenta aí, de muita informação relevante aí para nossas vidas. E acompanha a gente aqui na Cria Valor. A gente está começando a criar uns materiais mais robustos lá no YouTube também. Cria Valor, tudo junto, bota lá no YouTube, aparece no nosso canal. Estamos começando essa vida digital aí, né? Criando conteúdo, e breve vai ter um curso aí, a gente começa a falar de gestão financeira e gestão da governança para negócios familiares, desde os mais pequenininhos até os mais complexos. A gente vai criar uma trilha de conhecimento aí falando sobre isso, né? Como começar a criar um ambiente propício para falar sobre assuntos relevantes para os negócios familiares, sejam eles rurais ou urbanos. Tá bom, Gustavo? Obrigado mais uma vez aí. Como sempre, atencioso aí aos chamados. E vamos em frente. Fechou todos. Tamo junto aí. Beijo na família. Valeu. Beijão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.